Hoje na IPTV Comunidade nós estamos falando da importância dos exercícios físicos para o desempenho das crianças e adolescentes nas escolas. E agora a gente vai ao sul de Minas, para Varginha, com a Juliana Munaro. A Juliana está lá numa escola, né, com várias crianças aí, né, Juliana? Conta pra gente que tipo de atividade está sendo desenvolvida aí e a importância dela para o desenvolvimento das crianças na escola. Mesmo, o foco da atividade física nas escolas, da educação física, né, nas escolas, não é o esporte em si, é o desenvolvimento geral dos alunos. Aqui nessa escola em Varginha, as aulas são preparadas de acordo com a faixa etária. Então, crianças de até 10 anos praticam atividades como essa, que é um circuito que desenvolve bastante as habilidades motoras. E aí, quando mais velhos, quando estão adolescentes, o foco da aula muda e aí são os esportes mesmo. O professor Luiz Gustavo Rabelo é o responsável pela disciplina aqui. Professor, o que cada esporte desenvolve de diferente? Até os 10 anos de idade, na realidade, nós trabalhamos, como você mesmo diz, todas essas habilidades que são necessárias para o desenvolvimento dos meninos a partir do 6º ano, né? Independente da modalidade, nós focamos aí o desenvolvimento das habilidades de coordenação, noção espaço-temporal, óculo manual, de forma que eles possam trabalhar mesmo com cada modalidade específica com muito mais qualidade. E cada esporte diferente, o futebol, por exemplo, que os meninos estão jogando ali, ele desenvolve uma área diferente? Sim, o próprio futebol ele desenvolve essa parte social também, né? Além das habilidades motoras básicas para, né, o desenvolvimento desta modalidade, assim como essa interface entre o campo e a sala de aula, né? Tanto essa parte social, mas o entendimento do esporte através do estudo também. Isso é importante também, como trabalhar as atividades aqui na educação física, coordenando com as outras disciplinas? Sim, existem no colégio os trabalhos interdisciplinares, que focam o que os alunos estão aprendendo em sala de aula, nós trazemos para o espaço prático e contextualizamos os conteúdos de sala com a atividade física, né? Por exemplo, o aluno tem uma aula de história, nós trabalhamos com a história dos esportes, mas um ambiente mais lúdico, de forma que ele possa conectar as informações e aprender de uma forma mais prazerosa. O professor, praticando os esportes também, eles ficam mais tranquilos na sala de aula? Sim, sim. A atividade física, ela libera vários hormônios que a gente sabe, né? Então, tanto a parte social quanto a parte disciplinar, o esporte, a atividade física contribui muito com esses fatores. Certo, muito obrigada. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Juliana. Bom dia. Bom, doutora, a gente viu aí a importância, né? Todo mundo gostando de praticar atividade física. Agora, existem momentos em que é preciso ter cuidado, não só nas aulas de educação física, mas quando a criança parte para uma atividade mais rotineira, né? Começa a praticar, fazer parte até de um time júnior e tudo mais. O cuidado com as lesões, né? E outros problemas, principalmente nessa fase de desenvolvimento, né? Isso. Tem sido detectado ultimamente uma incidência cada vez maior de lesões que antes eram típicas do adulto. Por exemplo, lesões no joelho, do ligamento cruzado, do menisco, às vezes em crianças de 10 anos, 9 anos. Isso por causa do ritmo mesmo mais intenso que tem se colocado. Devo até abrir um parênteses aqui, que a gente está falando muito de esporte, mas a atividade física ela é mais ampla do que apenas o esporte. Sim. Eu posso colocar aí a dança, posso colocar outras atividades que também exigem no corpo e têm seus benefícios e também seus riscos. A incidência de lesões, ela também tem um componente forte de predisposição. São crianças que já têm, pela sua estrutura física, mais facilidade de ter um tipo ou outro de lesão. Por exemplo, crianças mais pesadas, que podem ter mais problemas nas suas pernas, nos seus pés, nos seus joelhos. As crianças com um pouco menos de coordenação, que vão cair mais, às vezes acabam tendo fraturas. Isso tudo tem que ser muito cuidadoso em lidar com isso. Um ponto interessante principalmente na criança que já está participando de um treinamento um pouco mais de alto nível, os pais terem um contato próximo com os treinadores dessas crianças. Porque, óbvio que se a gente tiver um professor de educação física ou alguém com formação nisso e que sabe toda a didática e a maneira de colocar isso para a criança, é um ponto. Às vezes a pessoa é um prático, não é um educador físico. E às vezes ele leva para a criança o treinamento do adulto. Então eu já vi, por exemplo, crianças de 9 anos fazendo longas corridas em canavial para poder melhorar o desempenho no futebol. Não é assim que funciona. Essa criança está sujeita a uma série de lesões por causa de um treinamento tão bruto como esse. Então os pais terem noção de quem está instruindo os filhos é tão importante quanto ter a noção de quem está ensinando os filhos na escola.
e ter esse casamento também do professor de educação física com o próprio professor do ensino regular. Por isso a gente vai para Ribeirão Preto conversar com o professor José Eduardo de Oliveira. Professor, esse entrosamento entre as aulas de educação física e as aulas formais, né? Esse entrosamento é necessário justamente para que não haja aquele descompasso. De repente a criança volta para a sala muito mais agitada e aí todo aquele efeito benéfico do esporte acaba se perdendo? Sim, com certeza. Essa interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade dentro da escola é fundamental. Que os conteúdos da educação física escolar estejam totalmente casados com o projeto educacional da própria escola ou do sistema educacional como um todo. O ideal seria, para evitar esse tipo de problema, que o exercício e a atividade física na escola, de maneira geral, fosse praticado em período adverso, até para evitar esse excesso de agitação durante a aula formal. Mas acaba que isso acaba sendo um pouco inviável no cotidiano das escolas. Mas, ao mesmo tempo, se os professores trabalharem juntos, né, dentro dos conteúdos, dentro da proposta, isso acaba sendo viabilizado e melhorando bastante o comportamento em sala de aula. Olha, tem inclusive aqui uma opinião de uma telespectadora, Alessandra de Campinas. Ela acha que as prefeituras municipais têm que criar centros esportivos gratuitos para as crianças e adolescentes, pois isso ocupa as crianças e tem uma vida mais saudável. Obrigada aí pela participação da Alessandra. Agora, com relação ainda ao desempenho dentro de sala de aula, professor, o senhor observa algum esporte específico? Por exemplo, as artes marciais. Elas trazem algum tipo de benefício, de concentração, de foco, né, e de desempenho diferente? É possível estabelecer até na sala de aula essa diferenciação? Olha, não necessariamente. O importante da prática esportiva na escola é, inclusive, considerar a regionalidade. É que cada município, cada estado, cada região propicia aquilo que é a sua cultura de prática de exercício e de prática esportiva tem na sociedade. E não que o esporte e que o exercício dentro da escola seja uma reprodução daquilo que às vezes até a própria mídia ou a sociedade reproduz. Ou seja, às vezes a prática de um único esporte que se restringe só ao futebol. Então, na verdade, não teria uma prática esportiva em si que teria maior inferência nesse tipo de coisa. E sim, uma consideração que fosse um esporte da escola e não um esporte reproduzido na escola. Obrigada, professor. Agora, com relação ao treinador que você estava falando há pouco, né? O papel do treinador, de uma pessoa mais velha e dos próprios pais. Muitas vezes essa prática não existe porque os pais são sedentários, também não praticaram esporte, né? Passaram a ter consciência dessa importância mais tarde e aí fica muito mais difícil. O papel da escola aí é muito importante, no caso, o papel do próprio professor de educação física? A gente tem que imaginar que hoje em dia as pessoas trabalham, delegam alguma parte ou uma parte significativa da educação do seu filho ao ambiente escolar. Nem todas as escolas de fato estão preparadas, tanto de infraestrutura como de recursos humanos, para introduzir o que a gente está falando hoje, que é essa atividade de talvez 1 hora ao dia de exercícios. Precisa ficar claro que nós não estamos falando de uma atividade que é uma aula de educação física 2 vezes por semana. O esporte, a atividade física, para trazer benefícios de fato para criança e adolescente, e talvez valha para todas as pessoas, a gente tem que focar em torno de 1 hora por dia, 5 ou 6 vezes por semana. Então, realmente, o professor foi muito feliz nessa coisa da regionalização e do que é possível. Nosso país é cheio de contrastes. Então, quando é possível, a gente pede que os pais interajam realmente com a escola. Vão procurar saber o que a escola tem a oferecer. Eventualmente, até as associações de pais podem tomar iniciativa e produzir algum tipo de trabalho ligado à atividade física. Existem muitos profissionais de qualidade que trabalham desde o campo voluntário até mesmo como contratados para fazer esses grupos de atividade. Isso vale para a terceira idade, vale para a infância e o adulto que pode escolher um pouco melhor seu caminho. A gente está falando o tempo todo do benefício do esporte. Agora, o senhor no consultório, como ortopedista, o que o senhor observa na sua prática com relação a isso? Mais crianças sedentárias e obesas ou crianças nessa linha realmente de praticar esporte? Eu tenho o viés do consultório ser, na verdade, pessoas com queixas, né? Então, talvez não seja a amostragem real, mas o número é muito grande. Eu vejo muita criança no consultório e a conversa acaba entrando pelo lado da atividade física. E você está perfeitamente correta no seu comentário de que famílias sedentárias produzem filhos sedentários, assim como famílias com tendência à obesidade produzem filhos também com tendência à obesidade. A ideia é que a família se torne uma família com atividade física
A maior dificuldade é quebrar o paradigma daquela família. Se ela nunca fez, como ela vai conseguir? Porque o pai trabalha, a mãe também, às vezes já se tem uma queixa física, um desgaste de um joelho, uma dor no pé e assim por diante. Então, na prática, o que eu coloco é aquela transição suave. Então, o que a criança pode começar a fazer? Ela fica no videogame o dia inteiro. Então, vamos colocar o videogame que tenha movimento. Ela não está acostumada a sair de casa em nenhum momento. Vamos, então, pegar a bicicleta e vamos dar bicicleta. Se a gente não tomar o primeiro passo, a primeira atitude, essas crianças passam o ano e a coisa só vai piorando, não aconteceu. Né? E fazer junto, né, doutor? Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. O EPTV Comunidade volta já já.